Muito bem, aí o pessoal vai entrando. Então, gente, boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui no nosso segundo dia de formação, né? Estamos discutindo sobre o tema de advocacy, conectando com o esporte para mudança social, especialmente nos níveis estaduais e municipais. Para quem não. Acho que todo mundo me conhece, não sei, mas eu sou a Ana, sou diretora da REM, da Rede Esporte pela Mudança Social, que é a organização que está oferecendo essa formação, né? A gente tem a missão aqui na rede de mobilizar e fortalecer organizações que atuam com esporte para o desenvolvimento humano. E aí, para isso, a gente tem algumas estratégias, né? A gente tem o nosso eixo de mobilização, então a gente coloca as organizações e outros atores do nosso setor para fazer atividades em conjunto. A gente também tem o eixo de conhecimento, então a gente propicia espaços, né, para disseminar e trocar aí informações, conhecimentos sobre o esporte para a mudança social. E a gente também tem o eixo de advocacy, né, que a gente está aí tentando colaborar para criar e aprimorar políticas públicas que são conectadas com o esporte para o desenvolvimento humano. Então, hoje em dia, aqui na RENS, a gente tem uma consultoria contratada para apoiar a gente nesse último eixo de advocacy, né? E ela tem foco no âmbito federal. E aí, em conversas com vocês da RENS, né? Para quem é de fora saber, a gente fez um encontro nacional e levantou essa necessidade da gente discutir um pouquinho do advocacy nesses outros níveis, né? Estaduais e municipais. Então, para isso que a gente está oferecendo essa formação, não só para quem é da REMS, mas para outros interessados também. Então, a gente já teve o primeiro dia, não foi na semana passada, foi na anterior, e hoje é o segundo e último dia. E o nosso convidado mais especial, né, para falar sobre isso com a gente é o professor Douglas. E aí eu já vou passar a palavra para ele, peço para que ele complemente aí também, né, sua apresentação. Obrigada, Douglas. Obrigado a você, Ana. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui, né? Eu não tenho muita referência visual assim, lembro de alguns rostos, mas não lembro se todos estavam aqui. Então, se vocês voltaram, que bom. Se alguém está chegando agora, também fiquei totalmente à vontade. A gente criou uma pasta, né, com os materiais, né, que foi compartilhada com quem estava. Se alguém não teve acesso por algum motivo, enfim, aí acho que mais a Ana até do que eu pode ajudar nisso, mas a gente tem lá os slides que eu usei, tem a gravação e tem também a gravação de uma outra reunião e os materiais, artigos, enfim, que a gente citou ali. Tem um material que provavelmente depois a gente vai complementar. A ideia é que esse material fique aí permanente para RENS. Eu costumo falar sempre RENS, vou tentar aqui variar um pouco, viu, Ana, para atender a todos os gostos aí. Ou o oficial, né? Eu acho que eu tenho que respeitar o que vocês falam, mas sempre eu falo naturalmente sai RENS, enfim, mas a RENS. E a ideia é que a gente possa, hoje, vou contar mais causos aqui, né? Espero que não fique muito monótono, enfim, mas trazer algumas experiências concretas, né? De que eu pude participar, algumas acompanhar, enfim. Mas eu tenho certeza também que vocês têm histórias boas aí para contar, porque no fundo a gente que está nessa área, eu acho que em qualquer área, né, que tem uma aproximação com a mudança social, obviamente que em algum momento a gente teve que fazer a advocacy, né, ou a defesa das coisas que a gente acredita, a defesa de um projeto, seja escrevendo um bom projeto, ou também conversando com alguém, ou falando com um possível patrocinador. Enfim, a gente faz isso no dia a dia defendendo as coisas que a gente acredita, né? Obviamente que a gente está falando aqui de um advocacy talvez mais voltado para a incidência política propriamente dita, né? Mas entendendo que a ação do advocacy a gente faz às vezes até na família, né? Defendendo as coisas que a gente acredita. A gente tem passado por momentos acho que não sei se mais ou menos, né? Mas de turbulência. O Brasil não é turbulência sempre, né? Mas a gente tem passado por momentos aí bastante de divisões aí por questões partidárias, questões de alinhamentos mais para a direita, mais para a esquerda, enfim. E a gente, às vezes, no dia a dia faz a defesa das coisas que a gente acredita, né? Então, o advocacy está nessa linha da defesa, ainda que tenha toda uma, como a gente viu no encontro passado também, né? Tem muitas estruturas, né, já consolidadas,
modelos, experiências bem-sucedidas, enfim. Tenho certeza que cada um de vocês também tem alguma opinião sobre isso, né? E fico feliz de ter a gente conseguido reunir aqui para discutir mais. Então, eu queria anunciar assim que eu vou falar de algumas coisas. Talvez fale de coisas até que alguns de vocês estiveram envolvidos, né? Então, também assim fiquem à vontade. Eu vou usar uma estrutura de slides, né? É uma parte da aula, mas fique à vontade de interromper também. Como eu falei da outra vez, né? Se tiver algum insight, lembrar de alguma coisa, se quiser compartilhar, a ideia eu acho que seja até um pouco mais dialogada do que foi a aula passada. E se tudo caminhar, como a gente faz mais dialogado, também a gente não tem muito controle do tempo, né? A ideia, eu não tenho pretensão aqui de, como eu brinquei da outra vez, né, de falar os meus 175 slides, o que é uma brincadeira, obviamente, né? Mas assim, eu não tenho as prerrogativas de tem que terminar, né? Assim, acho que são pontos disparadores. Então, assim, espero que vocês se envolvam com a conversa. Vou fazer algumas provocações em alguns momentos mais específicos. E, tendo tempo, a gente fecha com um estudo de caso, meio aleatório, mas assim, a gente pensar conjuntamente aqui como que a gente poderia trabalhar com uma proposta de advocacy, né? No sentido de pensar conjuntamente ações, né? Então, fiquem à vontade de intervir. A ideia hoje é contar casos concretos, como eu falei, e a gente trocar algumas figurinhas. Eu vou voltar duas, três informações só que eu passei semana retrasada, e depois eu já vou entrar em contação de história, vamos dizer assim, de histórias reais, né? E bem lembrado, a Ana tá lembrando aqui que a gente, né, como está num mundo remoto, fiquem à vontade de colocar contato, né, se apresentar. Mesmo que vocês tenham feito isso semana passada, façam de novo, fica registrado aí também, e aproveitar para ser um ponto aí de contato, né, e de troca. Já queria anunciar também que se vocês precisarem de qualquer apoio, né, eu tenho tenho ações com a Redes, junto a Redes Vidas Ativas, e tenho contato já de longa data, mas assim, mesmo quem não pertence à rede, né, se precisar de alguma coisa, estou super à disposição. Eu sempre digo que me tornei funcionário público, né, desde 2011 aqui na Universidade de São Paulo, onde eu atuo atualmente. Eu trabalho na chamada Escola de Artes, Ciências e Humanidades, né, que é uma unidade da USP aqui na Zona Leste, e que a gente é uma universidade pública, sou um servidor público, então todos os nossos documentos dizem que a gente está a serviço da sociedade. Então, também, se vocês precisarem de algum apoio, trocar algumas figurinhas, também queria deixar super aberto o canal aí de comunicação para a gente trocar experiências, enfim, né? Então, eu acho que é isso. É bom ver rostos conhecidos aí, não vou citar todo mundo, né? Mas, enfim, é super bom ver pessoas amigas aí acompanhando. Então, fiquem à vontade aí de interagir. Bom, sem mais delongas, como diriam os mais velhos, ou da minha geração, já acho que eu posso falar isso. Vamos lá, vocês estão vendo aí os slides já? Legal. Bom, aqui é só para, né, então é isso. A gente está no segundo encontro. Agradecer de novo a Renz por ter convidado, a Ana que fez essa intermediação. Fico feliz de poder dialogar, ocupar esse espaço de fala, né? Me sinto bastante lisonjeado. Foi um aprendizado também sistematizar, né? Porque também parecia um assunto que a gente às vezes faz no dia a dia, mas eu confesso que eu não tinha uma sequência de slides pronta. Já falei de advocacy, mas assim pontualmente, né? E quando a Ana convidou para fazer a oficina, foi um exercício interessante reunir esse material, olhar também para as questões, né, que eu falei na semana passada, assim, vocês fizeram um planejamento estratégico, então também pude me apropriar um pouco mais das coisas que a Reis faz. Então foi dizer de novo que foi muito bacana, muito lisonjeado, e pude aprender também com esse processo, e tenho certeza que hoje também vou poder fortalecer aqui meu conhecimento, trocar com vocês enfim, né, aprender mais. É que eu sempre brinco, conversa é bom quando a gente joga a conversa dentro, e eu considero esse espaço aqui, esse tipo de conversa, não é jogar a conversa fora, não jogar a conversa dentro. Deixa eu ver aqui, acho que agora foi. Bom, então, depois eu coloco aí também no chat, mas enfim, né, eu trabalho na EASH, que é o nome, a abreviatura, conhecida como USP Leste. Eu trabalho no curso de Educação Física e Saúde e num programa de pós-graduação interdisciplinar em mudança social e participação política. Hoje até a gente tinha uma reunião programada, eu participei de parte dela desse programa, como tinha um compromisso aqui, obviamente tinha avisado meus colegas, né, mas dizer também que se vocês precisarem
tiverem interesse de fazer disciplina como aluno especial, conhecer um pouco mais do mestrado, doutorado, enfim, eu fico à disposição aí, não só do programa que eu estou envolvido, mas de outros programas que a gente tem, que são 11 programas de pós-graduação que a gente tem aqui na EASH. Eu confesso, Ana, que semana passada, né, estava revendo material e aí, não sei por que, eu achei que fosse falar no dia 12, apesar que a gente já tinha combinado dia 19. Depois que eu me dei conta que o encontro não seria, mas eu acabei até deixando esse slide, porque se fosse na semana passada, seria Dia dos Namorados. E aí eu fui procurar um pouco a história, eu não sabia a história do Dia dos Namorados, e achei que um bom gancho também para a gente falar de advocacy. E aí, nesse caso, uma advocacy feita por gente do marketing, né, para aumentar vendas, né, mas que é uma defesa, a gente pode discutir da sua legitimidade, mas no fundo é isso, é defender uma ideia, né? E aí eu vim a descobrir que essa data, como vocês estão vendo aí, né, foi feita pelo João Dória, que é pai do Dória, né, pelo que me consta aqui, não sei se eu estou equivocado, mas em 49, uma campanha publicitária, e achei muito interessante, né, porque aí a defesa, né, o slogan, o chamativo para aderir, né, para ser vendável essa ideia é que não é só com beijos que se prova o amor, né? Nada como um presentinho, assim como várias datas, né, tem esse apelo comercial aí, então eu achei curioso. E aí eu sabia que a data do Dia dos Namorados não é a mesma nos Estados Unidos, também não tenho conhecimento, né, sobre outros países, mas me lembrei dos Estados Unidos, que geralmente cai numa outra data, repercute aqui no Brasil também, e aí coincide com o dia 14/2, que é de São Valentim, né? Enfim, que também é ligado aí às questões do amor. Mas tem duas historinhas aí, uma bem interessante do ponto de vista mercadológico, né, de utilizar datas para se aumentar vendas. E aí, essas coisas a gente acompanhar pelo Instagram, então é interessante, né, de registrar aqui, por exemplo, uma forma de advocacy interessante, né, que de alguma maneira a Rennes tem feito já de longa data, é ocupar espaços de escuta, né? A gente tem no sistema brasileiro um sistema democrático, seja no Estado, no município ou no órgão federal, e a gente tem desde a Constituição de 88, muitas vezes a garantia, tem na nossa Constituição a questão da participação popular, do controle social, e uma das formas da gente participar são os conselhos, né? Então, aproveitei que é uma coisa recente, né, dessa imagem que o Will, que é conhecido da maioria de vocês, né, e a Caroline Seixas, né, que é a atual diretora da Gerência de Esporte e Desenvolvimento Esportivo, né, acho que é esse o nome, fazem parte aí de uma representação importante no Conselho Estadual do Esporte, representando o terceiro setor. Então, pensando aqui nas localidades que vocês ocupam, né, às vezes não dá tempo na agenda de a gente participar dos conselhos. Mas uma estratégia que eu acho muito interessante, o perfil aqui, né, de pessoas que estão envolvidas bom, eu não posso participar do conselho, mas eu preciso saber quem é o meu conselheiro, né? Assim como a gente vota ali nas eleições municipais, estaduais e federais, minimamente, se a gente está preocupado em fazer um advocacy, um ponto bem interessante, obviamente, não vou discutir aqui como a gente elege as pessoas, né? Não é esse a questão aqui, mas uma vez decidido em quem eu entrego o meu voto, uma boa maneira de fazer uma defesa das coisas que a gente acredita, primeiro escolher, obviamente, pessoas alinhadas a isso, eu acho que é o mínimo, mas também de fazer um acompanhamento, né? E a gente, às vezes, não elege os conselheiros, porque nem sempre a gente fica sabendo dessas eleições, mas, assim, quem são os conselheiros? Ou existe um conselho no município que eu estou, um conselho municipal de esporte, existe um conselho no estado que eu estou, né? Quem são os conselheiros? Quem é aquele que pode me representar? Então, uma boa estratégia, eu acho que é ocupar isso, vocês têm, quem está na rede, né? Pode demandar a própria rede para levar essas pautas para quem está aqui na região sudeste, aprender com essa participação também. Eu não sei muito bem como que a Reis tem feito essa disseminação, mas ocupando esse espaço é uma escola de aprendizagem. Então, como eu estou aqui falando de advocacy, mas só para reforçar que a Reis tem história, experiência acumulada, e seria bem interessante, sempre que possível, vocês buscarem apoio aí através da Ana, que eu acho que é um contato natural, mas nas reuniões que vocês promovem, enfim, também trocar essas experiências. Então, assim, uma coisa é você falar, vou dedicar tempo, a minha instituição vai ocupar um espaço quando há o conselho.
A outra é, bom, a gente não tem tempo, não tem estrutura, não tem recurso, mas quem são os conselheiros e poder mandar essas pessoas de acompanhar um pouco. Então, fazer um pouco de uma participação cidadã, como a gente falou também no encontro anterior. Né? Então, acho que uma primeira estratégia é essa. Talvez seja mais comum vocês terem conselhos municipais de saúde mais estruturados do que conselhos municipais de esporte. Depende muito da realidade, das coisas que eu acompanho, eu percebo que existe mais, com mais frequência, conselhos municipais de saúde do que os conselhos municipais de esporte. Né? Para trazer uma outra experiência aqui também, a gente tem um colega, se alguém tiver algum interesse também, um colega aqui da USP Leste, que é o Reinaldo Pacheco, é um professor de educação física, formado em sociologia, que trabalha no curso aqui de lazer e turismo e ele estuda especificamente parques urbanos. É uma pessoa também que já circulou, acho que em algumas atividades aqui conjuntas, aqui talvez alguns até o conheçam. E o Reinaldo, ele se candidatou e foi eleito como conselheiro do Parque do Carmo. Para quem é aqui de São Paulo, né, o Parque do Carmo é na Zona Leste, é uma área verde bastante interessante, está colada com o Sesc Itaquera, né? E ele tem participado de um grupo aqui em São Paulo que faz advocacy chamado Fórum Verde. E eles trabalharam bastante na época da eleição dos conselhos para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente dos parques, no sentido de colocar pessoas que estão no fórum nesses conselhos. Obviamente que a gente está falando, né, de uma cidade específica, mas uma coisa que vocês poderiam também desenvolver localmente procurar acompanhar um pouco essa agenda, né, das eleições dos conselhos, seja na saúde, seja no esporte, às vezes também conselhos mais ligados à criança e adolescente, enfim, quer dizer, onde está a representação da população nos municípios de vocês, como que a gente pode ocupar esses espaços, né, indicar pessoas, às vezes, eu vou chamar de beneficiários aqui dos programas de vocês, também ocupar esses espaços, né, porque imagino que vocês concordem comigo que o tema, né, a defesa do tema, atividade física, esporte, encaixa em qualquer agenda. A gente tem um setor esporte, mas é um assunto bastante interdisciplinar. Então, se a gente pensa em fazer uma advocacy de aumentar a agenda, né, como a gente falou no encontro passado, aumentar a visibilidade, tentar garantir direitos e por aí vai, ocupar os espaços de representação dos conselhos é uma estratégia interessante e vocês têm dentro de casa uma boa experiência aí, ocupando esse espaço dentro da. Liana, fica à vontade. Eu acho que quando alguém aqui, a mãozinha aparece aqui em destaque para mim, eu também está com a mão aberta. Como a gente não estamos em uma quantidade gigantesca de pessoas, fique à vontade de abrir o microfone e provocar também com a voz, tá bom? Sem pedir a mão. E se quiser usar o recurso, acho que quando vocês clicam na mãozinha, eu enxergo aqui o destaque de vocês. Vai lá, Liana. Então, boa tarde a todo mundo. Eu sou profissional de educação física, moro na cidade do Recife, em Pernambuco, e sou profissional do SUS municipal, na atenção básica. Então, essa questão que o senhor falou agora com relação à participação cidadã, a participação em espaços de controle social, né, como são os conselhos e tal, são atividades muito importantes, mas muitas delas só é permitido participar e ter representação quando você está em formato de pessoa jurídica, né? Está formalizado, tem um CNPJ, ser uma associação, um sindicato, um, um grupo de estudo, mas alguma coisa que tenha uma formatação, sendo redundante, formal, né? Você, para participar de um conselho estadual, um conselho municipal, pelo menos na área da saúde, ou está vinculado a uma federação, algo que tenha, para você participar só apenas como cidadão, e eu estou falando apenas, não é no sentido menor, não é isso, pelo menos eu consigo perceber dentro de uma associação de amigos do parque e tal, mas aí é a associação que vai estar lá na frente, né? Para você participar, você tem que estar dentro dessa formalização. Ou como trabalhador do SUS nos conselhos distritais de saúde. Não sendo assim, fica mais fácil, ou às vezes você só consegue ingressar mediante uma representação de uma pessoa jurídica. Então,
eu tive e ainda tenho muita dificuldade, apesar de ser sócia fundadora da Associação dos Profissionais da Educação Física de Pernambuco, de adesão, de trazer essa informação para o profissional da educação física, da importância de ter uma representação nesses espaços de conselho, de Câmara de Vereadores, de você ir procurar a Assembleia Legislativa, né? Você, como cidadão individual, claro que é legítimo e importante que você vá cobrar a quem lhe representa e em quem você votou, mas na pessoa individual, no CPF, essa inserção é muito mais complicada. Até porque uma pessoa, duas, três, quatro, para fazer uma atividade, e olha que eu não estou falando da importância de pessoas, mesmo que seja um grupo pequenininho organizado, mas você ter um grupo para fazer um planejamento de atividade, para trazer essas pautas da educação física, na saúde, no esporte, na educação, realmente vai exigir de nós, nesse processo do advocacy, uma organização interna, né? Por isso que eu, assim, a primeira coisa que eu queria fazer, que não fiz, foi elogiar a iniciativa dessa formação, né? E, se possível, a gente poder levar ela para muito mais pessoas, capilarizar isso, porque eu ainda sinto muito, dentro da educação física, eu não posso falar pelo resto do país, porque eu não estou lá, mas dentro de Pernambuco, essa falta de conhecimento, de engajamento político, de estar junto, de expor um pouco do seu tempo pessoal pelos interesses coletivos, dessa importância de trabalhar, de você dar visibilidade às pautas, porque não adianta a gente ficar reclamando com um colega de trabalho ou com um vizinho ou com alguém de casa, né? Se a gente quer alguma transformação, a gente tem que fazer. Mas para fazer, tem que ter esse miudinho primeiro, né? De estar organizado com interesses comuns, mesmo que não seja no sindicato especificamente, ou associação, mas dentro de uma formalização, né? E essa formação que está sendo feita hoje, eu acho que assim, é uma sensibilização extraordinária, e se a gente pudesse, e aí é uma sugestão e uma provocação, capilarizar isso, a gente vai ter uma educação física no esporte, na saúde, na educação, muito mais bem representado, com mais pauta, porque se a gente não tiver junto das pessoas que tomam as decisões, a gente não vai continuar sem estar visível, sem estar com as nossas pautas presentes e trazer um fator de modificação e de melhoria. É isso. Maravilha, maravilha, Liana. Super agradeço aí a ponderação, concordo com tudo que você falou. E o que acontece, no meu entendimento, é que eu acho que, por exemplo, no SUS, né, talvez os conselhos ligados ali às UBSs, que também não é todo lugar que tem, você tem a representação dos usuários, né? Então, nesse viés, teria a representação do cidadão CPF, como você falou bem, né? Mas eu concordo com você, em algumas instâncias, dependendo do processo, a gente precisa estar representando um grupo. Então, boa parte de vocês aqui, né, eu acho que estão trabalhando com uma instituição, né, com o esporte. O caso da Liana é bom saber que tem gente aí também do campo da saúde, né, que é onde eu milito mais, né, também. Mas é isso, né? A gente vai falar aqui daqui a pouco até da questão da rede, né? Como que a gente constitui isso. Então, se a gente está nesse espaço, né, de não poder se fazer representado pessoalmente, reforço a ideia de que a gente precisa chegar às pessoas que nos representam, né? E fazer talvez esse acompanhamento, essa indução de pautas, né? Mas, obviamente, concordo com a Liana que uma coisa é a gente fazer essa cobrança individualmente, né? Mas se eu estou com um grupo representando o CNPJ, ou seja, um sindicato, uma classe, uma instituição do terceiro setor que tem um projeto social, etc., a gente ganha, fortalece, né? Então, eu comecei aqui com a foto do Will e da Carol, que representam uma rede de pessoas, né? E provavelmente ocuparam esse espaço porque representam o terceiro setor, precisavam demonstrar ali a sua capacidade jurídica, vamos dizer assim, né? Mas concordo, Leandro, super bom a tua ponderação aí. Você tinha mais alguém que queria falar alguma coisa ou posso prosseguir? Eu acho que veio alguém abrindo o microfone, mas acho que foi um.
Se tiver, lembra-se, se tiver com dificuldade de erguer a mãozinha, tal, pode abrir o microfone e me interromper, tá? A ideia é a gente dialogar e não me sentirei ofendida porque alguém me interrompa aqui e peça a palavra. Então, aqui eu trazendo só uma representação, né, do que a gente falou na aula passada. A ideia também não é ninguém ficar decorando isso, mas só para rememorar que um dos modelos que a gente trouxe, que tem um framework, um roteiro, né, a ser seguido, apesar de vocês percebem que tem uma lista de coisas, né, mas a ideia até é um movimento circular, né? Não precisa necessariamente processo de advocacy começar pelo primeiro item, ainda que seja mais natural a gente, né, definir o objetivo e metas, mas dependendo do estágio que vocês estejam, das conexões que vocês já estejam fazendo, a gente pode pegar um item especificamente. Por exemplo, a Liana trouxe a questão né, de capilarizar. Então, como que a gente pode formar e capacitar uma rede específica, talvez dos profissionais de saúde, juntando com o pessoal do esporte, pode ser uma ação de advocacy interessante, né? Isso está fazendo encontro mais centrado, né? Um grande encontro de toda a RENS nesse plano. Acho muito, também fiquei bastante contente, né? Celebrar que vocês entenderam também a importância de abrir isso, né? Mesmo quem não faz parte, acho que é um movimento de quem está. Se a gente quer mudança social, a gente precisa de outros também, né? Então, abrir espaço sempre que possível é bacana. Então, só para lembrar que existem modelos. Da CT é interessante, eu não vou contar a história de novo, mas a gente tem até uma gravação aí no material para vocês poderem ouvir. A Paula Jones, que é a formadora disso. A gente também comentou rapidamente sobre o modelo da assessoria, né, da Eixo Estratégia Política, que presta assessoria para a REIS, e eles também trabalham com outro modelo, enfim, mas assim, existem modelos, né, que a gente pode estar seguindo e pensando estrategicamente como que a gente vai fazer cada um deles. Eu não vou detalhar esses dois, a gente falou aula passada, e tem esse vídeo que a gente participou na Rede Vidas Ativas falando sobre advocacy também. Essas duas instituições apresentaram ideias, depois a gente teve um bate-papo. Eu reforço que é um material aberto, né? Então, se vocês quiserem capilarizar essas informações que estão nessa pasta que a Ana, no comecinho do nosso encontro de hoje, também colocaram, fiquem totalmente à vontade. São, eu diria, materiais aí de domínio público, né? Tem um terceiro que também eu trazendo aqui para vocês, que é da Organização Mundial da Saúde, né, que esse modelo está mais ligado à questão das doenças crônicas, né? Então, ele tem, você percebe que são modelos distintos, mas que servem mais ou menos uma mesma lógica, né? Você definir a situação, pensar no público-alvo, né, envolver o interesse, capilarizar essas ideias, às vezes, para a mídia, entendo aí de maneira ampla, né, quer dizer, mídia paga, não paga, as redes sociais, enfim, todas elas também trazem um ponto aí de a gente poder fazer o monitoramento, avaliar e ver o que a gente consegue fazer um processo de melhoria contínua, né? Com qualquer processo de qualquer trabalho, provavelmente que vocês já fazem no dia a dia, né? Tem uma determinada tecnologia social, uma pedagogia ali, um método que vocês estão utilizando, vai discutindo, às vezes de maneira mais sistematizada, menos sistematizada, a gente vai aperfeiçoando esses processos. Então, esses modelos também trazem essa lógica, né? A gente vai fazendo, aprendendo, testando, melhorando e podendo potencializar as nossas ações, né? Esses modelos, não estou trazendo aqui, apesar de a gente chamar de modelos, né? Modelos que tem alguém que assina, que diz que faz assim, né? Mas não consigo nem, acho que nem a pretensão de te dizer qual que é o melhor, né? O ideal é a gente tentar sair de um processo assistemático para um processo sistemático. E às vezes os modelos nos ajudam a pensar em como sistematizar as ações, categorizá-las, né? Ou ver que etapa que nós estamos, se a gente vai fazer um processo, um ciclo todo ou parte dele, né? Então acho que vale a pena e talvez vocês encontrem e conheçam outros modelos também, né? Também, assim, só para resgatar essa parte que é um pouco de resgate do que a gente falou, mas de lembrar que uma coisa que eu acho que eu tenho insistido, ocupado espaços e tenho encontrado pessoas que têm pensado junto, um pouco assim, né, das bolhas, né? Então, a gente tem o mote do esporte, né? Aqui a gente está numa rede que trabalha nesta bolha, vamos chamar assim, né? O fato de ser bolha não significa que é bom ou ruim, né?
mas é um segmento que tem uma estrutura, a gente tem um setor que cuida disso, mas, obviamente, que se a gente pensar em garantir o direito do acesso ao esporte, as secretarias municipais ou os departamentos, né, porque cada município também tem uma estrutura, às vezes não é uma secretaria, é um departamento dentro da Secretaria de Educação, enfim, esses arranjos não estão consolidados, né? A gente tem outras coisas orbitando aí, né? A questão da atividade física, que está mais presente no linguajar, né, do Sistema Único de Saúde, as práticas corporais, as questões do lazer, que às vezes estão mais perto também do esporte enquanto setor, né? Mas a gente falou dos parques aqui, né? O parque não está nem na Secretaria de Esporte, nem na Secretaria de Saúde, está na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, geralmente. Pode ser que algum município, até a Secretaria de Esporte, tenha a incumbência de cuidar das praças e dos parques, né? Mas às vezes não. As questões relacionadas a transporte, mobilidade urbana, né? Planejamento, né? Como que está sendo feito o planejamento da cidade, né? A criação de parques lineares, quer dizer, tem toda uma gama de variáveis que a gente, às vezes, não está no nosso radar. Então, saindo um pouco também da questão individual, né? Que a Liana trouxe bem, a gente pensando, bom, a gente está trabalhando num tema que é um tema interdisciplinar, e que, do ponto de vista da gestão pública, está em vários pedaços, né? Ainda que muitas vezes as pessoas falam assim, está falando de esporte, vai lá falar com o secretário de esporte, né? Ele que tem que fazer isso. Mas a gente tem, obviamente, as quadras que estão na Secretaria da Educação, espalhadas pelo Brasil, né? Que é um espaço que, em alguns momentos, pode estar ocioso, ou existem municípios também que fazem parceria entre esporte e educação para pensar nas escolas integrais. O que eu estou querendo chamar a atenção é que, do ponto de vista da defesa, seja de uma coisa restritiva do ponto de vista temático, né? Ó, nós vamos militar pela garantia do acesso ao esporte, ou eu vou garantir que as pessoas tenham acesso à atividade física. Então, às vezes, essa segmentação temática, a gente diminui um pouco o espectro de grupos, né, e redes que a gente pode formar. Então, o que eu tenho pessoalmente, né, tentado construir também, as possibilidades de conversa, enfim, a gente pensar em construir uma abrangência temática para poder fazer um advocacy mais fortalecido, um pouco resgatando o que a Liana, que foi a primeira aí a usar a voz, né, para trazer as reflexões, é isso, como que a gente fortalece essa agenda de maneira mais ampla. Tem uma série de barreiras, né, porque os orçamentos são fatiados nas secretarias também, às vezes são partidos diferentes, às vezes não tem um trabalho intersetorial, às vezes a gestão pública, através do seu prefeito, também não tem uma visão de integração, né? Então, isso depende de muitos locais, mas é isso, a gente está falando de conselho municipal, a gente não tem o conselho municipal da cidade, muitas vezes, a gente tem o conselho municipal da saúde, do esporte, do verde, então, na medida do possível, a gente pensar em como ampliar a agenda para a gente fortalecer os interessados naquela agenda. Porque uma vez que a gente amplia o acesso, né, porque a gestão pública tem setor, a população tem problema e negação de direitos. Né? Então, fica assim, resolve com fulano, resolve com ciclano, resolve no setor X, no setor Y, mas, de fato, a gente precisa pensar a cidade como uma cidade de direitos, né? E como que a gestão pública se organiza para garantir esse direito. O setor onde está é uma questão da gestão, como a nossa gestão pública está organizada, mas é possível fazer trabalhos mais integrados. Né? Então, acho que quando a gente estiver pensando em pautas de defesa de algo, a gente ampliar, se possível, olhar para outros setores que tenham conexão, porque a gente tem uma série de indicativos, né, de que uma gestão integrada ela é mais eficiente. Infelizmente, pensando assim na história recente do país, a gente vê que essa gestão integrada ela ganha alguma visibilidade nas tragédias. Né? Então, a gente teve a pandemia de Covid-19, a gente está passando pelas questões climáticas no Rio Grande do Sul. Hoje, inclusive, não me solidarizei com os colegas do Sul, mas fiz isso no encontro passado. Enfim, continuamos mandando energias positivas aqui para as coisas que se restabeleçam. Então, você aparentemente tem isso, né? Pegando no governo federal ou governo estadual, chama um comitê, reúne vários setores, vamos pensar numa agenda sistêmica, numa agenda integrada, para resolver o problema. O fato é que a gente precisaria ter uma agenda sistêmica, né? Ou integrada, ou intersetorial, para o dia a dia. Né? E alguns municípios têm feito isso, outros nem tanto. Enfim, então,
só para trazer aqui essa dimensão que a gente puder integrar, na minha opinião, a gente talvez conseguiria produzir defesas com mais atores fazendo essa cobrança, né? Deslocar de um CPF para grupos de interesses. Né? E na nossa área, eu acho que essas coisas todas podem ser muito bem aproximadas. Né? Falando em rede, vou fazer divulgação aqui, me permita, Ana, de falar também disso. Então, assim, olha, tem uma boa oportunidade para discutir redes. Infelizmente, é um encontro presencial, então fica para o pessoal de São Paulo. Né? A gente tem 3 colegas que falarão, uma delas a Ana, né, representando a Rennes, a Giovana, que coordena a programação do SESC 14 Bis, que é uma unidade nova aqui em São Paulo, e a Gabriela Sebastião, que trabalha no Centro de Pesquisa e Informação do SESC em São Paulo também. Eu vou depois que eu tenho os links aqui, eu coloco no nosso bate-papo aí também. Para quem é de São Paulo, acho que é uma boa oportunidade também de entender um pouco aí sobre as formações de redes e tal, né? E não estou ganhando nada do SESC também, viu? Mas é um parceiro também que eu admiro, eles têm produzido coisas interessantes e tem a ver com as coisas que a gente está falando aqui, né? Uma discussão bem interessante também, esse já é um evento que vai durar 3 encontros, um agora em junho, em julho e agosto, falando um pouco da decolonialidade, né, da gestão do esporte, também acho que é um tema, e dizer que o CPF, o SESC São Paulo, né, através do Centro de Pesquisa e Informação e da Gerência de Desenvolvimento Físico e Esportivo, estão algum tempo já dedicando esforços de pessoas para discutir gestão, né? Está aqui o Tom, que não me deixa mentir sozinho. A gente tive a satisfação, né, de ser colega de turma do Tom, e eles estão indo para a terceira turma, mas além do curso, que é um curso um pouco mais extensivo, acho que durou 8 meses, né, aproximadamente, eles têm feito uma série de encontros para fazer discussões e são muito abertos para também acolher propostas, né, de disseminação. Então, eu não sei como é a estrutura do SESC em Recife, Liana, mas é um parceiro, pensando, né, em parceiros para a gente aumentar o poder de advocacy, pode ser uma rede bastante potente, né? Primeiro porque, de alguma maneira, é um ator social importante. A gente tem o SESI também espalhado pelo Brasil. Sei que há diferenças consideráveis, né, regionais, estaduais, mas são parceiros que podem ajudar a gente a garantir, talvez, né, a formação, essa capilaridade, de ser um ator que pode ajudar com algumas questões também de ter local, para a gente se reunir, de promover eventos. Então, deixo esse convite aqui, especial porque a Ana vai estar, aqui ela está quietinha, né, mas ela vai ocupar o espaço ali para dialogar sobre formação de rede, que tem tudo a ver com advocacy também. Relembrando, né, então que eles têm uma intenção, né, de fazer tem uma intenção, não, tem intenção, tem planejamento e tem ação, e que há um desejo também de fortalecer esse advocacy com as estruturas regionais e locais, né? Então, acho que é um pouco a missão também de ter essa oficina, despertar um pouco a gente conversar sobre isso, mas também assim como a Rennes poderia estar se articulando regionalmente ou nos estados que têm uma representação de algumas instituições, como que a gente pode fortalecer tematicamente, né, naquele estado ou no município, né, como que a gente pode fazer coisas juntos para poder ter uma agenda regionalizada de advocacy. Então, acho que esse é um desejo e fazendo o convite aqui para vocês também, de alguma maneira, mobilizarem outros colegas que são da rede, não estavam aqui, e outros parceiros da região também, para pensar estrategicamente como fazer esse advocacy. Né? Acho que essa é uma das intenções. Bom, contando um pouco alguns casos, né, de advocacy, esse daqui foi um que, em algum momento, acabou aproximando algumas instituições. Né? A gente estava no momento aí das eleições e eu até contei rapidamente essa história no encontro passado, 15 dias atrás, que foi assim, bom, tem lá, a Rennes está fazendo carta para mandar para os candidatos à eleição. O Selafis que estava fazendo, a sociedade brasileira também. E aí eu não me lembro exatamente em que momento que a gente percebeu isso, assim, mas a gente falou, pô, gente, estamos fazendo a mesma coisa. Será que não vale a pena a gente, né, em vez de ficar cada um gastando energia para fazer sua carta, disparar essa carta, a gente não consegue somar um pouco naquela ideia da gente furar as bolhas, né? Mantendo os seus desejos naturais que são temáticos, né? Mas assim tem ponto de convergência.
E aí a gente, então, nesse momento, a gente conseguiu reunir os Selafisques, né? O Como Anda, que é uma junção de duas instituições que produziram documentos sobre a mobilidade a pé, né, especificamente, que era o Cidade Ativa e o Corrida Amiga. O Corrida Amiga eu sei que faz parte da RENS, eu acho que o Cidade Ativa não, pode ser que eu esteja enganado. A própria RENS e a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e, não sei, talvez eu tenha cortado, aqui aparece o símbolo também, e o PROD, agora, bom, enfim, o PROD já estava desde o começo, e a Caraminhola, né? É que nesse emaranhado, aí, começando nessa formulação de uma carta simples, a gente colocou esses links aí são documentos, né, que apoiam as coisas que a gente escreveu. Aqui, ideia, obviamente, não é conhecer o conteúdo da carta, né? Mas o que a gente convidava é que as pessoas, no seu processo de formulação de plano de governo, pudessem considerar o tema atividade física, esporte, lazer, mobilidade, de maneira mais ampla. Não conseguimos medir o impacto disso, mas de fato a gente conseguiu disparar essa carta por várias redes, né? Aí a formação das redes é super importante, porque todas essas instituições tinham uma série de instituições, né, debaixo delas, vamos dizer assim, e a gente fez essa disseminação ampla, coletiva, fazendo a defesa do tema esporte, atividade física, mobilidade ativa para as campanhas, para a campanha especificamente naquele momento, né? Então, uma maneira de a gente trabalhar no advocacy é a gente fazer documentos sintéticos, né? Chamando a atenção para o tema, mandando ofício, mandando carta, ou convidando as pessoas a assinarem aquele documento. Eu já digo que do lado aqui, né, como docente de uma universidade, a gente tem um cientifiquez, né? A gente fala, às vezes, enrolado, fala muito, quer explicar minimamente como foram feitas as pesquisas, os detalhes, e às vezes você começa a falar, né, o gestor, ali, o político, enfim, já está em outra pauta, né? Está respondendo mensagem no celular porque não tem esse tempo. Então, uma coisa que a gente também falou da vez passada, é importante que a gente entenda que são linguagens distintas, importantes, fundamentais, mas nem o político vai virar um acadêmico, nem o acadêmico, às vezes até pode, né, ter essa transição, mas nem sempre o acadêmico vai virar um político ou usar o linguajar, mas precisa ter um esforço de tradução, né? Uma linguagem mais simples para que a gente consiga comunicar aquilo que a gente quer de maneira clara e dando suporte, né? Sempre com uma possibilidade de aprofundamento. Mas não adianta a gente mandar um documento de 150 páginas para um gestor, ou para um conselho, ou para um vereador, esperando que ele vá ler. Então, acho que tem uma função aí no advocacy importante, que é traduzir o conhecimento, né? Isso, a ciência tem falado bastante disso, a universidade tem nos cobrado também, né? A Universidade, eu digo aqui, a Universidade de São Paulo, mas outras também, cobrado de como que a gente traduz o conhecimento científico para coisas concretas, né? Senão fica aquela história, tem ali uma coisa, que a prática é outra, e a gente acaba não aproveitando o conhecimento que já tem produzido para gerar mudanças, né, para mobilizar, para fazer a mudança social. Então, esse é um exemplo, e com essa construção, a gente achou uma boa iniciativa, né? E a gente acabou constituindo, então, um grupo, e depois de algum tempo, eu não vou ficar aqui detalhando períodos, né? Mas depois de um tempo a gente falou, bom, esse negócio está interessante. Era época pandêmica, né? A gente foi se encontrando remotamente, fazendo discussão para cá, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. E a gente acabou, então, em um determinado momento, se auto-intitulando, né, um conjunto de redes, né? Porque cada um desses grupos que vocês estão vendo aí no slide, tem a sua própria rede. Então a gente falou, vamos chamar de redes vidas ativas, né? Foi o nome que ficou. Nós não temos um logo. Eu estou pegando aqui uma imagem que foi utilizada num outro processo que a gente disparou. A gente continua se encontrando mensalmente, né? O próximo encontro, inclusive, é amanhã, né? Hoje é quarta, é amanhã. E é uma rede aberta, se vocês tiverem interesse também, podem até colocar aí no chat, a gente pode me lembrar e até o final eu compartilho o link. Alguns de vocês já estiveram também. Então, foi uma forma que a gente encontrou de somar grupos de temáticas distintas, encontrar pontos convergentes, e a gente tem produzido coisas e ocupado espaços também, né? Eu não vou detalhar aqui as coisas que a gente conquistou, porque seria bastante coisa e acho que não agrega, mas assim, a gente conseguiu ocupar, por exemplo, um fórum da Unesco, que trata de questões sobre cidades, tal.
Então, a gente foi se organizando, cada rede tem um conhecimento, né? Conhece um fulano, ciclano, um grupo, e a gente foi se apoiando para ocupar esses espaços para falar sobre essa possibilidade de convergência, né? Provavelmente, até estou ocupando esse espaço aqui, porque passamos a interagir mais a partir dessa redes, né? Da formação dessas redes de rede, e a gente foi se conhecendo mais, e tem as pessoas, né, porque a gente está falando de redes, instituições, mas obviamente que no advocacy ou em qualquer outra ação também são as pessoas, né, que fazem isso acontecer, e a gente vai se aproximando das instituições, são pessoas que tocam as instituições, né? Bom, então, um pouco da ideia desse espaço, né, foi que a gente assim, tentar encontrar uma agenda. A gente nem sempre usa o mesmo mote, né, mas a gente fala de promoção de modos de vida ativo, né, e aí as diversas manifestações que aqui comenta, então, deslocamento, a prática do esporte, atividade física espontânea, atividade física sistemática, exercício físico, blá, 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 para a gente criar convergência, né, e sinergia para diferentes agendas da gestão pública. Então, a carta que deu origem ali a um advocacy por defender que nos planos de governo o tema atividade física tivesse mais explícito, foi o que a gente fez. Obviamente que o tema, né, é um tema que eu não achei importante, o esporte é legal, a atividade física é importante, mas a gente sabe que a gente não está no nível de que as pessoas vão destacar isso no plano de governo, numa entrevista de 30 segundos na rádio, falar do programa dele de esporte e de atividade física. Isso raramente acontece, né? Porque, obviamente, tem outras coisas que demandam mais polêmica, mais voto, né? Ou às vezes é só polêmica pela polêmica, né? Acho que vocês estão acompanhando aí, obviamente, toda a discussão sobre a questão da PL. Não vou adjetivar, porque acho que não é o objetivo aqui, mas é da PL que está colocando em discussão a criminalização do aborto, né? Então, a gente vai ouvindo os especialistas, às vezes, assim, a criação de um fato para se ter uma divergência, uma discussão, ocupar a mídia, né? Às vezes não é a intenção mesmo do projeto de lei acontecer, mas de ganhar um espaço de uma celeuma, de uma discussão, para que a gente tenha aquele tema, né? Que fique a agenda esteja ali, ou seja, a defesa dessa discussão esteja no cenário, né? Ah, se vai virar lei, não, às vezes nem é a intenção primordial. Mas, de qualquer maneira, a gente não está em temas tão polêmicos assim, né? Um tema mais ameno, todo mundo acha bacana, mas, de fato, isso não está na agenda, às vezes, do dia a dia. Então, assim, entre organizar melhor o sistema de educação e não colocar a pauta da atividade física, do esporte, acaba esbarrando. Obviamente que eu estou falando aqui de maneira genérica, né? Tem bons exemplos, né? Que às vezes isso vira uma pauta. A gente sabe que o esporte foi utilizado, né, politicamente em passados, não vou falar nem passados distantes, mas passados recentes. Então, tem essas aproximações, mas não no ponto de vista, vamos dizer assim, mais gerencial mesmo, né? De fato, de considerar aquilo fundamental para ter uma cidade mais saudável. E tal. Vai lá, Rafael, fique à vontade. Boa tarde, professor. Sou Rafael, aqui de Belo Horizonte. Sou pesquisador também aqui do FMG. E, assim, já tive a oportunidade de ler alguns documentos, né, transcrições do Congresso, enfim, alguns documentos de debate parlamentar, e nunca vi nenhum argumento contrário ao esporte. Então, assim, a conclusão até que eu chego é que ninguém é contrário. Só que ser a favor não significa que isso se materialize em política pública, que é o que você está acabando de explicar. Existem outras temáticas onde o problema é mais evidente, o dano é maior do que o próprio esporte. E aí, minha dúvida, assim, é como que a gente consegue transformar isso, uma pauta que é vista como positiva para todo mundo, e consegue materializar isso em política pública real? Porque, por exemplo, eu acabei de participar, e aí, por coincidência, eu recebi o retorno aqui agora, todos os entes estão discutindo a LDO, que é a primeira lei que faz a diretriz para a construção do orçamento. Eu verifiquei a LDO de Minas Gerais, do Estado, né? E a gente tinha uma citação altamente genérica sobre o esporte. Estrategicamente, a gente resolveu colocar algo a mais, não que isso vá trazer benefício, mas é só para realmente o esporte aparecer mais dentro do orçamento. Essa emenda, aí assim, eu fiz alguns contatos com deputados, e aí assim, até estrategicamente eu mandava
a conversa era a mesma, mas eu mandava artigos diferentes para que as emendas não fossem iguais, né? E aí acabei de ter o retorno, que hoje era o último dia, que duas emendas que eu mandei, elas passaram, sabe? E aí agora estou na mão do relator para saber se vão entrar na LDO. Mas que não necessariamente não quer dizer que a gente vai ter mais recursos, mas a estratégia foi que isso desse mais atenção para a temática do esporte nesse primeiro momento da LDO. Mas eu acho que assim, minha dúvida é mais nesse sentido, porque assim, tudo que eu já pesquisei, ninguém é contrário, mas como que a gente consegue materializar isso dentro das políticas, né? Muito obrigado. Eu estava tentando dar uma olhada aqui para os colegas que estão por aqui, que talvez na minha resposta eu citaria um colega, o Leonardo, que teve aquele primeiro encontro, não consegui ver se ele está por aí ou não. Mas a gente tem usado muito essa questão, né? Geralmente o tema atividade física e esporte é uma agenda muito positiva e às vezes a gente chama de uma agenda ganha-ganha, assim, porque é isso, ninguém é contrário, né? A minha percepção é que também no cenário político as pessoas acham assim, não, mas isso já está sendo feito, porque tem a Secretaria de Esporte, tem programa ali que atende a comunidade e tal. Então tem um pouco assim, é uma agenda positiva, mas já tá, o que está fazendo está bom. Mas aí vamos colocar do ponto de vista da gente que está olhando isso como que não está legal, né? A gente não tem um sistema nacional de esporte, a gente está para ter, né? Mas já está para ter, agora talvez esteja mais perto de fazer esse gol, mas a gente está discutindo isso fazia, sei lá, 20 anos, né? Que teve as conferências, então, tem, acho que essa questão, assim, por que demorou tanto tempo para a gente voltar a discutir um sistema se a gente teve lá atrás quase para ter, né, essas coisas? E aí tem essa visão, fala, não, a gente faz isso, o Brasil é campeão, pô, é tetra, sei lá o quê. Então também tem essa, às vezes tem essa agenda assim, que está falando do esporte, mas um esporte que não é desconectado um pouco do direito, esporte de excelência, né, de alto rendimento. Então, na minha opinião, esse advocacy também, eu vou usar o termo letramento, tá? Mas sei que pode ter alguma ressalva sobre esse uso, mas assim, a gente precisaria, eu entendo o advocacy dessa área, de alguma maneira também, não o esporte de excelência, ele deve existir, como todo país, a gente tem agenda, na verdade, financiamento até mais robusto para essas áreas, porque a gente tem as instituições aí, né, COB, COI, etc., que tem uma fatia interessante do orçamento, para fazer isso, mas essa mobilização do que a gente fala né, do esporte pela mudança social, como direito, a gente é pouco mobilizado. Né? A gente tem mobilizações, a Redes tem feito, tem outras instituições que têm feito, algumas até eu vou citar aqui, mas ainda é muito desconectado. E aí por isso que eu acho que seria importante juntar o esforço de quem milita pelo esporte, pela atividade física, pelo lazer, a gente vê essa agenda convergente para a gente ter mais atores pressionando. Essa é um pouco a lógica que eu tenho procurado atuar. Né? Eu acho que também uma questão que você falando do LDO, né? Quanto, eu não sei se você é da área de educação física, Rafael, mas assim, bacana, porque a gente também tem isso, né? A minha experiência como docente, quando a gente vai falar de política pública no curso de educação física, é sempre uma disciplina meio, pô, mas para que eu vou ter isso? Né? Não é uma coisa que desperte. Então, assim, eu acho que a área mesmo é um pouco desconectada, né? Até porque a empregabilidade está muito mais no setor privado do que no setor público. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, o último concurso foi em 2009. Então, as pessoas não enxergam também nessa coisa assim, o poder público contribui pouco para o acesso, porque, enfim, hoje a gente tem, curiosamente, aqui em São Paulo, mais profissionais de educação física contratados via CLT para trabalhar no SUS do que via Secretaria Municipal de Esportes, porque como não tem concurso há muito tempo, muita gente aposentando, você tem um efetivo que está, vamos dizer assim, no chão, né, dando aula em quadra, numa quantidade menor do que profissionais de educação física que estão dando programas de atividade física no SUS, na cidade de São Paulo. Se eu, se eu, se eu disser para você que a gente tem. Oi, Janice. Fechou. O microfone acho que abriu e fechou aí. O que acontece é que a gente tem uma quantidade de mais ou menos 140 profissionais de educação física para 12 milhões de habitantes aqui no SUS. Então é muito pouco. Você imagina que é menos ainda na Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu acho que o advocacy da nossa área, primeiro, precisaria juntar esforços, aproveitar essa coisa que ninguém é contra, mas a gente precisa explicar um pouco do que a gente está falando, quando a gente está falando de acesso democrático ao esporte, atividade física, tal, que não é necessariamente a gente garantir que o time de futebol da cidade vai participar de um campeonato, tal. Eu acho que tem movimentos importantes acontecendo, né? A gente tem a Lei Geral do Esporte, a gente tem o Sistema Nacional de Esporte, então essas coisas podem ajudar
a gente ter maior clareza, né, dessas questões. Mas isso, tem agendas que dão mais ibope, né? Agora, a gente também, como que a gente pode ter mais grupos, como a RENS, como, vou falar aqui dos atletas pelo Brasil, de gente que está lá na ponta também fazendo esse contato, né, com o deputado. Acho que o que você fez, se foi uma agenda pessoal, né, acho super louvável, assim, ficar, né, acompanhando a pauta. Os caras estão discutindo a lei de diretrizes orçamentárias, atividade física, esporte está aparecendo, se não está, como é que eu faço para inserir? Muitos municípios, que é uma forma de participar também, né, hoje fazem os orçamentos participativos, a discussão via é, participação remota, né? Então abre lá um formulário, aí o cidadão tem que entrar, ler um documento complexo, também não é fácil encontrar e-mail, encontrar ali e fazer uma contribuição, né? Eu tenho um aluno de doutorado que está estudando um pouco essa questão também da participação do município aqui em São Paulo, né? E o que ele viu que o que a gente está percebendo é que a participação, quando era presencial ou remota, não mudou muito, porque a discussão assim, não, vamos fazer participação remota, que mais gente vai, né, acompanhar, vai dar palpite, mas isso não se dá. Então, também passaria um letramento dos políticos, mas também acho que da nossa própria categoria de como a gente ocupa esses espaços, né? Porque eles estão dados, né? Está garantido que a gente se manifeste, mas a gente não acompanha a agenda, a gente tem que ficar acompanhando a agenda do município, a gente tem que gastar tempo, né, para ler documento, fazer uma inserção. Então, eu acho que tem um primeiro passo que você já deu, que é bem bacana, é assim, olhar os documentos que já estão postos e como que está aparecendo. E aí também se organizar para quando tiver abertura de novo, né? Porque às vezes você perdeu o time, né? Já está lá votado, mas vai ter de novo, né? Porque essas discussões são cíclicas, né? Então, acho que a gente Ô, pode olhar. professor, Ah, claro, fica à vontade. não, mas assim, eu acho que esse caso da LDO é até um caso mais amplo, né, que é realmente é, acabou Só virando uma meio que uma pessoa iniciativa animada, pessoal. só uma pessoa animada que vai se debruçar sobre isso, né? Mas porque assim, realmente certo dia, eu não lembro nem porque do motivo eu fui olhar o orçamento, eu me assustei com o orçamento, e aí assim, eu enquanto cidadão me senti provocado, enfim, acabei mexendo nisso. Mas assim, eu fico meio espantado assim, com a área do esporte, essa falta de politização que a gente tem, porque, por exemplo, eu me debruço muito sobre a lei de incentivo ao esporte, sabe? É onde eu fiz meu mestrado, onde eu fiz também meu doutorado, e aí, assim, na hora que eu vejo, a gente já passou por dois momentos de renovação, que foi 2015 e 2022, que são meros acasos, sabe? Tipo, não existe uma pressão ou um acompanhamento político do que foi feito ali. E as aprovações são meros acasos, tanto que elas aconteceram de forma positiva, mas elas poderiam muito bem não acontecer, porque não existia uma pressão significativa para isso acontecer, sabe? Enfim, e aí eu fico assustado, porque a lei de incentivo é todo mundo dependente dela, desde o do Pinheiros e o Minas Tênis Clube, que são potências esportivas, quanto eu, que sou de uma instituição de médio porte, que se acabar, a gente praticamente encerra as atividades. O Minas Tênis e o Pinheiros continuam sobrevivendo de outras fontes, mas eles não conseguem entregar o que eles entregam hoje sem essa legislação. E aí eu fico super assustado na hora que eu vejo lá os debates, assim, ou a falta do debate, né? E ver que as coisas são mero acaso, sabe? Em 2015 foi uma emenda dentro de uma lei super polêmica que poderia muito bem não ter passado. Talvez tivesse outras estratégias que eu até não sei, mas enfim, 2022 foi aprovado a renovação com a lei, com um projeto de lei que era de 2015 e tinha outros 16 projetos de lei, enfim, muito frágil, sabe? Tudo muito frágil. Então, assim, para a gente realmente ter um sistema, se não vier por lei, eu acho muito difícil isso ser construído, porque falta essa politização e participação Sim, que concordo. assim que tem várias questões envolvidas, né? A própria questão financeira, né? Tá todo mundo trabalhando igual louco, porque a gente não está entre os grandes salários. Se a gente tivesse, talvez a gente tivesse um pouco mais de tempo livre para se dedicar para essas coisas. Mas enfim, não vejo um cenário É, muito animador, não. sim, mas eu acho que uma saída, Rafael, assim, sendo esperançoso, né, que a gente pode encontrar pessoas animadas, assim, e fazer um grupo. Então, em Minas, com certeza, deve ter outras pessoas que talvez estejam meio espalhadas, às vezes uma pessoa no grupo de pesquisa, de uma instituição, um professor, enfim, um militante, um político, e a gente tentar criar momentos de reflexão talvez sistemáticos, né?
A Redes Vidas Ativas, a gente pensou em vários modelos, mas assim, o que a gente conseguiu manter, pelo menos, ainda que às vezes eu não esteja presente, o próprio pessoal da Redes não esteja, assim, mas a gente manteve uma regularidade de encontro. Então, todo mês tem encontro. Eu acho que isso é uma estratégia para a gente juntar forças, né? Não dá para ficar fazendo reunião toda semana. Talvez fazer mensalmente já seja um esforço, né? Mas é o que a gente pactuou, tem funcionado. E a gente fazer essa, assim, identificando os pares que estão a fim de dar a mão e fazer essa pressão juntos, né? Aproveitando a tua pergunta, eu também estou perdido aqui, Ana, que me ajude, porque é 17h05, talvez a gente faça um intervalinho aqui depois que eu seguir com essa. Porque a semana passada a gente parou também, uns 5 minutinhos, só para dar uma esticada, tomar uma água no banheiro. Acho que a gente pode manter assim, né, Ana? Você está por aí? Sim, podemos. Tá bom. Então vou tentar fazer esse fechamento, não fechamento, mas enfim. E o que a gente. Então, assim, acho que primeiro é encontrar pares, né, que a gente possa somar esforços e saber que quando não tiver nessa correria, porque tem que dar conta dos boletos, tem que dar conta de outras coisas, tem um grupo ali que vá segurando e possa fazer essa pressão no nível local, municipal, né, estadual. Eu sei que algumas instituições, inclusive a RENS, fez pressão na discussão da lei de incentivo, teve reuniões, enfim, obviamente teve reuniões, teve investimento também, porque tem que mandar a gente para lá. Mas uma coisa interessante que, na minha opinião, é que a gente tem uma série de instrumentos que não daria muito trabalho para cada um de vocês olhar para o que o município tem. Então, por exemplo, a gente tem um plano municipal de saúde, que é obrigatório. O Sistema Único de Saúde cobra dos municípios um plano municipal de saúde. O que a gente tem feito aqui, olhado para o Plano Municipal de Saúde, ver como que a atividade física, a prática corporal, o esporte dificilmente aparece, né, porque é um termo não muito usual no campo da saúde, eventualmente até aparece, mas mesmo atividade física e prática corporal aparece muito pouco. Então, o que a advocacy que a gente está fazendo em algumas redes aqui é que isso, de alguma maneira, apareça mais fortemente nos instrumentos de planejamento. Então, desde o plano, né, a gente produziu um curso de formação de gestores para a promoção da atividade física. E uma das coisas que a gente analisou foi os planos municipais de 25 municípios de todas as regiões do país. E é assim, não aparece. Então, o curso lá trata de uma coisa como que a gente torna mais visível isso. E só vai aparecer se tiver gente da área comprometida ali nas conferências municipais de saúde, trazendo para a pauta. Foi o que você fez. Ou provocando via e-mail, provocando via conversa, participando das conferências. Se no esporte não tem conferência municipal, na maioria das vezes, né, a gente encontrar os caminhos e nos instrumentos de gestão ver o que está posto. Então, fazer uma análise, se a gente fosse usar um termo acadêmico, né, fazer uma análise documental e preparar coisas para dizer o seguinte: ó, nesse não está, mas no próximo vamos ter, vamos melhorar isso, sensibilizando as pessoas. Né? Então, acho que é uma estratégia de advocacy. Apesar de não ter falado isso, eu acho que a gente está muito ainda pensando no ciclo das políticas públicas, né, no advocacy, na formação da agenda. Porque a gente tem muita coisa acontecendo, mas do ponto de vista do legislativo e do executivo, a gente está no convencimento ainda de como tem que ser feito. Não que é importante, porque é importante não falar legal, bacana, é importante. Mas o que vocês estão fazendo nos instrumentos de gestão garantindo orçamento e tal? Na área da saúde, a gente tem algumas experiências que não vai dar nem tempo de eu contar, viu, Rafa? Depois, se quiser trocar algumas figurinhas. Mas a gente fez isso, ocupou espaço também no orçamento participativo da União para garantir alíquotas ali para as práticas corporais de atividade física. E a gente conseguiu pelo menos uma também virar, tá aparecer mais explicitamente como esse dinheiro vai ser alocado para a prática corporal e atividade física. Então, acho que não dá para fazer sozinho, como a Diana falou, né? Às vezes com o CNPJ fica melhor, mas assim, formar uma rede, acho que é uma experiência interessante de ter encontros regulares para planejar, se não deu tempo nos planos, né? Se tem plano de saúde, plano municipal, né? Se tem um plano de esporte, não está como deve estar. E a gente fazer encontros e, obviamente, assim, pleitear com vereador, com prefeito, audiência pública, tal. Talvez eu fale um pouco disso mais à frente, mas para fechar esse ciclo, assim, a gente encontra, eu acho que fazer um bom diagnóstico, olhar para esses documentos de gestão e garantir que tenham pessoas cobrando, né? E para ter isso a gente precisa ter redes. Então, sei lá, se em Minas tem um montão de grupo, talvez pensar em quem tivesse a fim de cuidar um pouco disso e acompanhar, né? Porque a gente faz isso agora, assim, não deu, não teve vitória agora, mas daqui a pouco tempo vai estar fazendo outro plano, outro governo, e essas coisas vão ficar de fora se a gente não tiver esse acompanhamento.
Não é fácil, né, a gente encontrar pares que sejam a fim de fazer isso, mas é necessário, né? E acho que também é um tema que nos eventos científicos, os seminários, enfim, essa parte da política às vezes não está presente, né? A gente está discutindo uma série de outras questões, mas a parte política da coisa não são poucos grupos que se dedicam, né? Do ponto de vista acadêmico ao estudo disso, né? Mas acho que aqui é uma rede de pessoas que estão fazendo uso dessa política, como a lei de incentivo que você falou, é um bom espaço para a gente encontrar mais gente para fortalecer a cobrança de como isso vai ser operacionalizado. Se ninguém é contra, por que não está aparecendo claramente na gestão e por que o orçamento não está claro que é para isso? Né? É um desafio, mas eu acho que é através dessa mobilização de redes advocacy que a gente pode ir melhorando aos pouquinhos. Não tem, então também não vai dar um pulo gigantesco, né? Eu acho que é conquista tijolinho por tijolinho. Né? Ana, vamos então fazer. Você está com a mão levantada, fica à vontade. Aí já se dita aí o intervalo, a gente para e volta já já. Sim, eu ia só fazer um comentário, porque a gente está oferecendo, mas a gente vai aprendendo juntos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está ocupando lá o Conselho Estadual de Esporte, né? Que o professor Douglas até colocou a foto do Will aqui, que ele participou hoje da reunião. E aí eles compartilharam com a gente um arquivo da política pública de esporte para o Estado. E falaram que a gente poderia analisar e fazer sugestões, né? E aí, qual que é o prazo para a gente responder? 7 de julho. Então, eu fico pensando assim, às vezes existe o espaço para a gente participar, a gente consegue, com muito esforço, mandar um representante, mas aí tem uns prazos que são, tipo, inviáveis, né? Para a gente conseguir, de fato, se apropriar de um documento, discutir, fazer algum tipo de sugestão. Então, assim, pensando sobre as barreiras, né, que a gente enfrenta aí para conseguir fazer o advocacy e, de fato, colaborar para aprimorar as políticas públicas. Legal, Ana. Gente, olha, então acho que nós temos 5 minutinhos de parada, Ana, né? Então, ó, no meu aqui, relógio, que eu não consigo ver, mas eu vou ver do celular, são 17h12. 17h17, não é um bom número, mas vamos seguir nele aqui, a gente volta, tá bom? Até já, gente. Eu só vou fechar a câmera e o microfone aqui.
Vamos lá, gente. Para quem já voltou no tempo, né, Aninha? Posso seguir, Ana? Beleza? Pode? Então tá bom. Não sei quantos estão de volta aí, mas a gente vai falando. Então, olha, eu acabei de colocar aí no chat também para vocês os links daqueles 2 eventos ali que o Centro de Pesquisa e Informação do SESC está fazendo. Tentei dar uma olhadinha no chat aí também nesse tempinho. Vi que o Rafael, né, que fez a última colocação, colocou ali no chat do Sistema Mineiro, né, de esportes. Então, bacana. A gente tem poucas experiências, né, de municípios que têm um sistema municipal, um sistema estadual. Como eu disse, essas coisas estão para pipocar ali, está bem avançado no governo federal. Provavelmente em breve a gente deve ter um sistema nacional, acho que vai ajudar a reverberar nos municípios. Eu não sei, Rafael, se vocês têm contato com o pessoal de Campo Grande, que tem ali um professor que tem o sistema nacional. Se precisar depois trocar figurinhas, é só você me dar um toque aí, a gente coloca em contato, enfim. Porque lá tem até artigo científico apresentando o sistema, né, que eles desenvolveram lá, enfim, é uma experiência interessante. Bom, seguimos assim, tá? Ergue a mãozinha ou abre o microfone também. Uma experiência que, por conta dessa nossa união no Redes Vidas Ativas, a gente acabou conhecendo e participando. A União dos Ciclistas do Brasil, já há bastante tempo, trabalha com advocacy, né? É uma rede construída há bastante tempo. Eles têm, como o nome próprio diz, né? União Ciclistas do Brasil, então tem organizações sociais espalhadas pelo Brasil, e eles organizam essa ação do advocacy da mobilidade sustentável nas eleições, tanto para as eleições no nível federal e estadual. Esse é um slide desse momento, e eles estão trabalhando agora com as eleições municipais. Então, eles trabalham com também um documento, uma série de recomendações para que isso esteja nos planos de governo, e eles trabalham com a captura de assinatura do comprometimento dos candidatos, né, com essa pauta. Então, é uma estratégia bem interessante. Não vou detalhá-la aqui, mas acho que vale a pena depois vocês buscarem. Se alguém aqui tem contato, né, com as questões de mobilidade, acho que vale a pena disseminar também para os contatos das redes de vocês, né, de se envolver na campanha municipal com essa pauta. Eles têm materiais bem interessantes. Também podem me provocar aí de colocar em contato, né? Eles fazem todo um sistema de divulgação. As instituições podem se candidatar a liderarem isso no seu município ou no seu estado, né? Quando das épocas das eleições estaduais e federais, mas dos municípios também. E aí tem todo um movimento de criação de um movimento, um documento, já que as pessoas podem participar também, mas de levar ao conhecimento dos candidatos. Então, assim, gerar também a discussão sobre isso, né? O tema mobilidade é um tema quente também, né? Obviamente, ele não, acho que não sei comparar em relação ao esporte, atividade física, tal, mas é um tema que também todo mundo fala, né? A mobilidade, transporte é uma pauta superaquecida. Geralmente a gente tem uma série de questões aí também, né? De interesses, né? Do transporte automotor, enfim, né? Cada cidade tem uma realidade. Aí, geralmente os municípios menores acabam copiando o modelo das cidades grandes, que é um modelo falido também, né? Ainda que a bicicleta tenha ocupado mais espaço. Então, quando a gente fez essa junção, o que a gente levou nessa pauta da mobilidade ativa foi os modos de vida ativa. Então, geralmente, o pessoal que trabalha com mobilidade sustentável sabe que é importante estimular a bicicleta e o caminhar, mas não tem o discurso que nós do esporte e da atividade física temos. Então, o que chamou a atenção deles, e a parceria casou bem, porque a gente também trouxe outros elementos que eles não trabalhavam nos seus documentos. Então, acho que foi uma experiência também de advocacy bem interessante. É uma campanha abrangente, fica aí com comunicação. Eles têm recursos, né? Geralmente buscam financiamento, porque essa questão de mobilidade e clima, ainda que este ano esteja difícil capturar recursos para poder fazer a plataforma, poder gerar uma série de coisas que têm, obviamente, um custo para isso, mas é uma experiência bem interessante. Esse daqui eu trouxe, eu não conhecia, também não fiz um aprofundamento, mas só dizer que a própria UCB, eles promoveram, então, um documento, né, para o Poder Legislativo, que eu acho que é uma coisa que a gente às vezes fica muito preocupado com o Executivo e não acompanha as pautas do Legislativo, né?
Lembrando que a gente, em boa parte das cidades, a gente tem acesso aos projetos de lei, porque geralmente tem plataforma, você consegue fazer uma busca e acompanhar ali o que tem de projeto de lei em andamento. E, de novo, né, se a gente for olhar para o esporte, para a atividade física, são poucos, e quando tem, a gente tem coisas meio esotéricas, assim, para não dizer outra palavra mais agressiva, né? Tem propostas que são muito fora da caixa, assim, a pessoa com certeza não conversou com nenhum profissional da área para propor aquilo. Às vezes também tem interesses, né, que a gente falou dos lobbies no encontro passado, mas enfim, então esse é um documento, assim, eu achei uma estratégia bem interessante, porque é incidência legislativa. E a gente fala, às vezes, do advocacy de maneira ampla, e obviamente que precisa separar, né, o advocacy aí para as questões de legislação e para as questões do executivo. Então, acho que pensar em documentos, talvez para a própria Reis, né, e para fortalecer a sua rede, pensar em dicas práticas, não precisa ser um documento gigantesco, né, mas assim, como que a gente pode apoiar tecnicamente as regiões e os municípios também na pauta legislativa. Trouxe um exemplo aqui dos Atletas pelo Brasil, que faz advocacy, né, foi constituído para isso, basicamente tá na essência também da formação deles. É uma instituição que eu conheço há pouco tempo, enfim, eu vou contar de uma atividade que eu estou tendo a chance de participar, mas que trabalham com essa questão. Isso daqui eu peguei basicamente do site. O Rafael Lani, que é do Atletas pelo Brasil, participou do primeiro encontro, né, até conversei com ele se ele estaria aqui hoje, porque eu deixaria até para ele falar um pouco, mas ele tinha uma outra reunião, não estaria presente. Mas, então, para quem não conhece, não teve acesso, acho que é legal. Eles têm alguns casos também, assim como a Reis, né, de acúmulo de experiência. E, obviamente, que eles têm aí, né, pessoas que chamam a atenção, porque reúnem atletas de reconhecimento, né, internacional e, obviamente, dentro do Brasil. Então, também, quando a gente pensar em advocacy, né, quais são as figuras, talvez, emblemáticas que podem ajudar a reforçar com a sua imagem, né, as campanhas. Então, isso também vai aparecer nos documentos, ali, noteadores, que seria interessante a gente contar com essas pessoas, né? Trazer para dentro para ajudar a fazer a defesa. O que eu vou contar rapidamente aqui, e até pedir autorização ali para eles, eu fui convidado, como outras pessoas aí, a participar. O Instituto Península e o Atletas pelo Brasil estão há um mês, mais ou menos, discutindo uma agenda sistêmica, e eles estão chamando ainda de atividade física e esporte, no sentido de trabalhar com uma pauta para 12 anos, né? Tentando aproveitar a onda que a gente tem a Lei Geral de Esportes aprovada e o Sistema Nacional de Esportes aí para caminhar. Estão produzindo um documento. Eu fiquei até surpreso de terem me convidado, mas a justificativa foi assim: a gente quer alguém que não seja da área do esporte para poder também, enfim, refletir um pouco sobre como que essas coisas se conectam, né? Então, acho que é um pouco essa coisa assim, né, do furar a bolha também, né? E é um documento que eles estão trabalhando aí para fazer um pré-lançamento agora, pré-Olimpíadas, e depois vai ter fases aí de abrir para consulta pública também. Eu acho que eles nem estão usando o termo consulta pública, mas eles vão abrir para que outras pessoas opinem e fazer uma agenda também no sentido assim de tentar movimentar Poder Executivo e Legislativo de coisas necessárias para garantir a Lei Geral do Esporte e também a própria Sistema Nacional de Esporte, né? Então, só para dizer que isso está em andamento. Quem está liderando o processo é a Paula Cossacas, que é conhecida, acho que, boa parte de vocês, a Ana Moser pelo Atletas do Brasil, e tem o Instituto Península também, que são parceiros aí que eles acho que já se juntaram para outras coisas, mas nesse momento estão para isso. Eu sei que o Instituto Península e as pessoas que estão ali tiveram muita experiência também com a agenda de Todos pela Educação, né? Enfim, mais uma tentativa. Hoje o Luiz não está aqui também, o Luiz Carlos, né, participou do primeiro encontro. O Agita São Paulo é um programa do Estado de São Paulo, desde 1996. Eu participei ali do Selafiscas, que é a instituição que criou a Agita São Paulo, né, e desde 1996 eu trabalhei no Selafiscas de 1989 a 2009. Então acompanhei desde 94, quando a gente começou a pensar esse programa para o Estado de São Paulo, e trabalhei até 2009. A gente tem uma série de experiências ali de advocacy, eu não vou contar todas, obviamente, mas acho que é um grupo que vale a pena trocar figurinhas também, se alguém tiver desejo. O Luiz Carlos, que estava aqui no primeiro encontro, uma pessoa super acessível também,
eu posso fazer a ponte, mas eu trouxe uma ação, é que durante a pandemia, o Selafisc mobilizou uma série de e aí foram pesquisadores, né, para escrever um manifesto, aí, como vocês estão vendo na tela. Também assim, essa ideia de criar um documento, chamar a atenção da importância da atividade física no momento no momento pandêmico e pós-pandêmico. Esse documento tem 13 ações, né, que propõem, né, como o nome está dizendo, é uma chamada para ação. Então, trabalha com aquela ideia de uma fundamentação breve, um texto curto, trazendo a importância, no caso, da atividade física. Né? Obviamente, a gente entende que o esporte está dentro da atividade física. Geralmente, por exemplo, essa discussão da agenda sistêmica, né? A questão é esporte, atividade física é um componente ali, mas o tema esporte Então, sabe o que prevalece. eu acho? Que daqui a um mês. Gente, tem alguém com o microfone. Fecharam aí também, senão acontece. E aí, a estratégia que foi utilizada nesse advocacy foi compartilhar o documento nas redes, que todas as pessoas que participaram, principalmente uma rede grande, que é do Agita São Paulo, Agita Mundo também, e aí as pessoas assinavam esse documento. Então, aquela estratégia, um documento, a gente coleta a assinatura e divulga isso. Então, fulano de tal apoia, instituição tal apoia, assim vai. O documento que foi sendo trabalhado, foi publicado em 3 idiomas. Existe uma rede também chamada Rede de Atividade Física das Américas, que foi o Selafistas que criou em 2002. É uma rede forte também. Enfim, então, é um grupo de troca, né? E o documento reverberou nessas redes. Do documento foram feitos podcasts, depois videocasts. Então, foi assim, um documento que foi sendo trabalhado em vários momentos. E até hoje esse grupo continua se reunindo. Eu tive que me abdicar um pouco das reuniões porque eu não estava dando conta de umas agendas, mas esse grupo continua trabalhando e estão produzindo uma cartilha agora. Então, assim, dizer de um movimento que agregou gente, né, instituições apoiando e basicamente uma reverberação de documento fazendo a defesa da importância da atividade física nesse cenário, tanto durante a pandemia como pós-pandêmico também. Outra experiência que está no momento acontecendo, e já vou deixar um convite aqui para vocês, é que no governo federal passado foi constituída uma coordenadoria geral de atividade física no setor saúde. O tema atividade física está presente no Ministério da Saúde já há bastante tempo, enfim, também não vou cansá-los com a história aqui, né? Mas no governo passado a gente conseguiu ter uma coordenadoria, tinha um orçamento, foi produzido o Guia Brasileiro de Atividade Física para a População Brasileira, outras coisas aconteceram, e num determinado momento, agora já passado o governo anterior, a gente descobriu que tinha uma minuta de uma política nacional de atividade física para o Sistema Único. A gente pediu via Lei de Acesso à Informação essa minuta, a gente obteve esse documento e ele não foi, uma série de razões que eu não vou dizer aqui também, né, ele não foi promulgado, e a gente começou a trabalhar com um grupo de colegas aí, do campo da atividade física no setor saúde, pela retomada da discussão dessa política. Então, o que a gente está fazendo é uma advocacy pela retomada, ampliação da discussão e da promulgação. E qual foi a estratégia? Basicamente, 3 pessoas, 3 profissionais de educação física, eu vou nominá-los aqui, não para me autonominar, mas para dar crédito aos colegas também que começaram a puxar essa agenda, que é o Fábio Carvalho, que é um profissional de educação física que trabalha no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, né? E o Leonardo Vieira, que estava aqui no primeiro encontro também, hoje eu não consegui ver, eu acho que ele não está aqui conosco, que coordena um programa que já existe há 30 anos em Vitória, o Sistema de Orientação do Exercício. E a gente foi primeiro pedindo documento via Lei de Acesso à Informação, pressionando, que a gente está fazendo agora são reuniões bilaterais, né? Nós e alguns senadores e deputados estão fazendo um pouco esse trabalho braçal, Rafael, que você disse que fez, de entrar em contato com algumas lideranças e pedir apoio, né, que esses deputados e senadores demandem a ministra a retomada disso. O que a gente está fazendo para facilitar o serviço? A gente tem já uma pequena apresentação de 10 minutinhos para explicar a agenda, né? Então, fazendo também porque as pessoas falam, legal, atividade física é importante, mas o que vocês querem? Então, a gente fundamenta uma apresentação bem rápida, com argumentos bem pontuais, e a gente já tem um ofício mais ou menos escrito. E a gente fala, ó, a gente tem esse documento, né? Se vocês quiserem fortalecer, tirar, colocar, então a gente basicamente
faz um convencimento, uma reunião de 1 hora com essas pessoas. Geralmente eles acham que a pauta é positiva, porque é isso que o Rafael falou, não tem por que ser contra, né, se é uma coisa que impacta a saúde da população. E com a gente também facilita de já ter um documento mais ou menos pronto para a pessoa ali assinar e encaminhar. E a gente falou com alguns grupos que têm gabinetes compartilhados, né? Então, assim, falamos com um, mas naquele gabinete tem mais 4 deputados ali que se organizam no gabinete coletivo e tal. Então, uma estratégia de advocacy para a retomada da discussão dessa política nacional de atividade física. Não é foco aqui do nosso evento, da nossa oficina, né? Mas uma boa reflexão seria, bom, mas será que a gente precisa ter uma política nacional no sistema de atividade física no SUS? Aí tem um sistema nacional de esporte, né, que traz uma atividade física como um dos eixos para toda a vida. Então, a gente tem algumas discussões interessantes também sobre será que fatiando isso a gente não está se enfraquecendo, né? Será que não seria importante ter uma política única? A questão é que a gente também não tem, mesmo no governo federal, ações intersetoriais muito fortalecidas, né? E aí tem isso, tem o pessoal da atividade física e saúde militando no Ministério da Saúde, o pessoal do esporte militando no Ministério do Esporte, e às vezes ser meio incongruente, né? Mas é assim que as agendas estão. E uma coisa interessante, né, que a gente já estava discutindo, não sei se vocês acompanharam, mas uma ação do Fufuca, né, que é o ministro do Esporte, foi a construção de academias ao ar livre em campos de futebol. Isso é uma ação que já está muito mais no campo da saúde, né? Será que faz sentido o Ministério do Esporte gastar com dinheiro com infraestrutura para colocar equipamento de ginástica em campo de futebol? Não no campo, né, em cima, mais perto do campo. Enfim, então tem pautas, é isso, que as pessoas vão fazendo coisas e às vezes não tem nem evidência científica que aquilo é oportuno ou não, ou será que faz sentido gastar dinheiro com isso, né? Porque essas academias ao ar livre, uma vez implementada, basicamente a cada 5 anos você paga pela academia de novo se você fizer manutenção, né? O mais comum é que essas academias se deteriorem e não tenha manutenção. Porque para fazer manutenção você gasta em torno de 20% por ano com o valor dela. Então, em 5 anos, você comprou uma academia nova. E essas coisas às vezes não estão no político, né? As pessoas não têm essa ideia, né? Essas academias são muito feitas por emenda parlamentar, né? Também aqui em São Paulo, pelo menos boa parte delas são feitas por emenda parlamentar dos vereadores, né? Enfim, esses são os exemplos que eu queria trazer. Aí eu vou parar de compartilhar aqui e queria ouvir um pouco provocações, comentários, se alguém tem também alguma experiência aí de advocacy que queira trazer. Eu acho que é o momento também de tentar ouvi-los aí. A gente tem 25 minutos, né, para fechar a oficina, né? Obviamente que a ideia também aqui não é encerrar nada, né, porque é um campo aberto, enfim, foi trocar experiências, trazer algumas reflexões, e acho que, na medida do possível, uma expectativa é que a RENS, né, pelo menos as instituições parceiras, de alguma maneira, sintam aí convidadas a tentar colocar em seus planejamentos também ações de advocacy e aquelas que já têm de fortalecerem, né? Então, eu queria abrir primeiro o microfone e ouvi-los, pergunta, comentário, ou casos que vocês queiram compartilhar, né? E as pessoas que estão, eu vi que a Joel que já saiu, tranquilo, o Paulo também, manda um abraço para o Cello, né? E queria saber se alguém quer fazer uma manifestação. Eu sempre brinco, eu brinquei da outra vez também. O professor está acostumado com esse silêncio constrangedor, né? Mas a gente está com segurança, a terapia está em dia também. Mas se não tiver, a gente segue aqui, eu mais no controle. Eu acho que talvez também que eu tinha pensado, vamos ver se vocês se animam aí, mas vamos lá. O convite que eu quero fazer para vocês, não tendo perguntas, é o seguinte. Vou colocar aqui no chat, né? Não sei se não sei se para quem está em celular às vezes não fica muito adequado, né? Mas espera aí que eu acho que deu ruim aqui. Só um minutinho.
Eu acho que eu copiei, mas ele copiou como figura, está ilegível. Só um minutinho. Agora sim. A minha provocação nesses minutinhos aí é o seguinte, né? Imaginando que a gente tenha que considerar o, o advocacy para que a gente consiga promover a inclusão de pessoas com deficiência, né? Nos programas esportivos comunitários, abordando as principais barreiras e propondo soluções viáveis. Ou seja, a gente poderia ter pego um caso aqui de fazer um advocacy local também para aumentar a participação feminina nos programas de esporte, que a gente sabe que é comparando homens e mulheres, né, as mulheres estão menos presentes nos programas esportivos. Eu sei que essa é uma temática também já presente aqui na RENS, não é nenhuma novidade, né? Mas eu preferi pegar um grupo que também muitas vezes é negligenciado, né? Então, o que eu queria sugerir para vocês, vamos ver se funciona, é o seguinte: de vocês fazerem pelo menos uma contribuição acessando aqui esse Jamboard, né? Que é um programinha aí de, talvez alguns já tenham usado. Vocês acessando eles, vocês vão poder criar uma etiquetinha ali e digitar alguma ação de advocacy para essa divulgação. Acho que a ideia também é assim, não é pensar muito, né? Porque, obviamente, o tempo é curto, também que algumas pessoas já estão se desconectando aqui, mas tentar fazer pelo menos a contribuição com uma, duas ações ali, do que se eu tivesse que fazer advocacy para esse setor, o que eu faria? Pensando que a gente esteja fazendo isso para dar um contexto, eu vou pegar aqui uma região, só para dar uma ideia, que a gente não está falando isso para um município, mas para uma região, vou pegar uma região aqui de São Paulo, que é uma das regiões mais pobres aqui, que é do Vale do Ribeira. Então, imagina que você está considerando uma região que tem X municípios ali, né, com orçamentos apertados também, mas que tem as suas secretarias, enfim. Que estratégia que vocês fariam para começar essa defesa dessa agenda? Né? O que vocês fariam primeiro? Não precisa pensar em primeiro, segundo, terceiro, mas o que vocês fariam de pronto? Assim? A primeira pergunta é: vocês conseguiram acessar essa tela? Tem certeza, Tom? Deixa eu. Eu só estou conseguindo ver também. Eu tinha deixado compartilhado aqui para todos. Ah, tá. Boa. Eu tinha deixado todos, mas com leitores. Veja se vocês conseguem agora. Eu não sei se todos têm familiaridade, deixa eu compartilhar a tela aqui também, só para quem nunca. Veja se consegue colocar, veja se experimenta aí. Ó, a etiquetinha pode ser essa nota que é autoadesiva, clicando aqui, ó, abre uma nota, se vocês digitarem e salvar, ela vai aparecer aqui no quadro. Agora acho que está dando. Eu tive que atualizar. Acho que as outras pessoas vão precisar atualizar também. Atualizar dá um F5, né? Clica aí no endereço e dá um F5. Agora foi, Douglas. Obrigado, Tom. Não se preocupe em caprichar muito com a ideia, né? Se aquela, assim, mais para a gente poder aqui fazer uma pequena reflexão e caminhar para o encerramento aqui também. Né?
Qualquer que pode se aparecer aqui, se atualizar, mas alguém já fez sua contribuição aí. Eu. Valeu, Ana, pelo menos alguém que está aí no comando aí ajudando. Está vindo mais uma. Estou tomando a liberdade aqui de puxando aqui os que entraram. Acho que eu estava mexendo junto com alguém aí, puxa para cá, Rafa, para lá. Legal, acho que vocês estão lendo aí também, né? Conforme está aparecendo aí, né? Legal, gente. Eu vou aproveitar e agradecer primeiro a participação de vocês, a endurance psíquica aí também, né? E contribuir aí com algumas ideias. Então, eu sei que também é pouco tempo, né? Enfim, mas eu acho que a ideia é mais a gente refletir aí e fazer fechamento com essa possibilidade. Como eu disse no início, né, se desse tempo, a gente faria. Como sobrou uns minutinhos, eu achei legal provocá-los com isso. Então, primeiro vamos voltar o exemplo, né? Quer dizer, então a gente tem uma região que é uma região carente, né? Poderia ser em qualquer estado, obviamente. No caso, eu citei o Vale do Ribeira. Para quem não é de São Paulo, a caminho de Curitiba, né? Acho que o João é João Caetano, né? O Caetano, que é de Curitiba, é isso, né? Então é na BR-116, né? Ali onde tem a Caverna do Diabo, ali para aquela região, ali perto um pouco do litoral também, enfim. Então, das coisas que vocês colocaram aqui, né, não tem, obviamente, certo ou errado, né? Eu vou provocar outras coisas que poderiam estar alinhadas. Se a gente está falando de uma região, é, a gente poderia pensar o seguinte, falar, bom, o que existe em termos, se a gente, e obviamente também a gente está falando de advocacy, né, incidência de política pública, tal. Obviamente que a gente pode, essa questão, alguém colocou mapeamento, né? Então, mapeamento, não, mapeamento de vias de acesso. Mas, por exemplo, promoveria um encontro para reunir as demandas da comunidade, né? Então, é bem bacana, porque, obviamente, que se a gente vai fazer defesa, né, de algo, a gente precisa, obviamente, ou ser as pessoas afetadas, né, fazer a defesa porque eu estou sendo afetado, a minha instituição, ou a gente vai fazer a defesa, no nosso caso aqui, como um direito ao acesso à atividade física, ao esporte, de uma população que geralmente é atendida de maneira pequena, às vezes não é atendida, né? Então a gente vai estar lutando por uma defesa de direitos de outras pessoas que a gente pode ser um intermediário, porque a minha instituição tem algum interesse, né? Então, ouvir as demandas das pessoas, por que, que não estão nos programas, né? Ou por que, que os programas não estão oferecendo. Então, a escuta é sempre um ponto importante. E é interessante a gente não ficar escutando só a nós mesmos, né? Então, geralmente, e até voltando com a fala da Liana no começo, se a gente puder ter mais vozes sendo ouvidas, a gente, e alguém colocou aqui também,
a gente tem uma visão, né, aqui, ó, para listar as barreiras e propor soluções, formar grupos para discussão, assim conseguimos mais pontos de vista. Então, se a gente puder ter um panorama mais geral, é bacana. Então, escuta, qualificada participação popular, processos participativos, super importante. Isso está previsto tanto nos documentos da área do esporte quanto da área da saúde e na nossa Constituição, né? Então, apesar que participativo às vezes tem N maneiras, é isso que a gente falou no início, né? Você coloca um formulário na internet para as pessoas palpitarem, né? As pessoas não ficam sabendo, a divulgação é ruim, então tem formas de você fazer um processo que é dito participativo, mas que não chega a todo mundo. Aí eu perguntaria para vocês o seguinte, a partir desses exemplos, mas se a gente estivesse pensando no território enquanto uma região, ou seja, uma região que tem vários municípios, alguém tem alguma ideia de procurar apoio em uma instituição que geralmente é comum a gente encontrar pelo Brasil afora, pensando nos processos regionais? Vocês concordam que, assim, se a gente for pegar esse tema, se pegar a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Curitiba, a região metropolitana de Belo Horizonte, esse não é um problema da capital, provavelmente é um problema, talvez a capital tenha até mais acesso para pessoas com deficiência, mas é um problema, provavelmente, que é um problema mais genérico, assim, né, de atendimento dessa população com práticas esportivas adaptadas, de qualidade, né, sustentáveis, enfim. Alguém tem alguma sugestão como fazer um advocacy que pegue a região? O que a gente tem, eu acho que é uma experiência também que vale a pena, pensando no advocacy pela REMS, né, Ana, a gente verificar a primeira coisa se a gente tem um consórcio regional. Então, existe regiões que estão organizadas em consórcios. Como que esses consórcios trabalham? As prefeituras aderem, é uma instituição que tem um CNPJ e que ela trabalha com recursos vindo de cada município para discutir políticas regionais. O que é bastante comum? As regiões metropolitanas, que não é o caso da região do Vale do Ribeira, né, terem um consórcio para discutir transporte. Porque, obviamente, que o transporte nas regiões metropolitanas, por exemplo, né, a pessoa está em São Paulo, mas sai da região vizinha, aqui do município vizinho, tem que chegar em São Paulo, voltar. Então, os transportes, as empresas metropolitanas, né, de transporte, geralmente se organizam também pelos consórcios. E o que é interessante é que muitos consórcios regionais têm GTs de saúde e GTs de esporte. Só que muitas vezes esses GTs acontecem e é aquela discussão básica, discutir campeonato, formação de atleta. Não tem uma discussão, porque a gente, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente tem, do ponto de vista da gestão pública, né, mesmo as pessoas que defendem a pauta do esporte no legislativo e no executivo têm uma baixa, uma formação que não é da área, né? E mesmo se a gente fosse fazer uma crítica para a área de educação física, a formação desse viés político também é pequena nos cursos de educação física. Então, o espaço que poderia ser ocupado, e eu acho que as instituições que vocês representam têm condições de liderar e provocar, se a gente está falando de uma região, como é que está esse GT, ou como é que se existe o consórcio, se no consórcio tem GTs para discutir essas pautas, né? Não digo nem da pessoa com deficiência, mas do esporte. Porque aí são lugares já construídos para fortalecer as políticas regionais, né? Então, os problemas, às vezes, são comuns das regiões. Eu peguei o Vale do Ribeira, primeiro porque eu sei que, não sei se a Rennes ou o Will especificamente teve uma interação agora, recente, com o Vale do Ribeira, depois a Ana pode até esclarecer, mas eu estou me remetendo também a uma experiência passada de alguns anos, que inclusive contou com o financiamento da Microsoft para trabalhar com o fortalecimento do desenvolvimento regional lá no Vale do Ribeira também. Então, por isso que eu resolvi trazer o exemplo da regionalidade, porque esses espaços dos consórcios regionais pode ser um bom espaço da gente ocupar, estar perto porque geralmente quem participa dessas reuniões são os secretários e às vezes os prefeitos para discutir questões regionais que devem ser fortalecidas. Bastante comum, como eu disse, na área do esporte, da área do transporte, bastante comum também a área da saúde. E às vezes a gente tem o esporte ali meio que pipocando, sabe? Tem, mas assim, discutindo coisas que não são as pautas, eu diria, né, no meu entendimento, urgentes do país.
que é pensar, essa experiência do Vale do Ribeira demonstrou que a maioria dos gestores não tinha a menor ideia de orçamento, de captação de recurso, quer dizer, eram pessoas, gestores, mas que tinham experiências daquela coisa meio básica, né? Assim, ex-jogador de futebol, a pessoa que tinha ali uma experiência esportiva que não era do... Não que ser jogador de futebol não pudesse fazer um bom trabalho, né? Mas as pessoas com uma visão muito segmentada, né, da prática do esporte e o que o poder público poderia fazer. Então, pensar, de novo, em capilarizar pelos consórcios é uma estratégia. A gente tem, aqui em São Paulo, eu estou trabalhando com um consórcio da região do ABC, que a gente já teve um projeto no passado, então a gente está reunindo pessoas da saúde e do esporte para discutir as políticas ali municipais desses dois campos, né? Então, é uma possibilidade. A questão aqui, eu acho que foi o Caetano mesmo, né, que trouxe essa de buscar, na verdade, né? Se a gente está falando de pessoas com deficiência, quais são as instituições que já lidam com essa população? Muitas vezes elas ofertam uma questão de atividade física, então também pensar nos nichos, né? Se eu tivesse pensando num plano de advocacy para essa população, eu começaria, obviamente, fazendo esse mapeamento, né, das instituições e trazendo para uma roda de conversa, para um debate, tentando entender as instituições que acolhem pessoas com deficiência, e obviamente quando a gente fala pessoas com deficiência, é um mundo também, né, que são diversas e muito distintas, que merecem cuidados distintos. Então, mas ouvir essas instituições, se tem, se não tem programa, o que já tentaram, porque algumas talvez já estejam fazendo também advocacy, né? Então, pensar em fazer mapeamento no município das instituições que atende ou que ofertam programas, entender por que que não tem, por que tem, identificar essas barreiras, seria um bom começo. Muitas vezes a gente pode pensar em fazer um advocacy por dores nossas, né? Mas é difícil você fazer um advocacy do ponto de vista regional e municipal para levar um problema da sua instituição, né? Eu estou entendendo que a gente está falando do advocacy, por exemplo, do acesso à prática esportiva, né? Do acesso público, gratuito, ou de como que a gente pode fortalecer as relações do envolvimento da parceria público-privada também, né? Então, a gente, o que a Helena falou, se é difícil fazer o advocacy enquanto CPF, o advocacy de um único CNPJ eu também acho difícil, né? Então, o ideal é que a gente reunisse ali CNPJs próximos, ou do público que é atendido, ou do público que pode ser beneficiado pelaquela ação que a gente está querendo fazer a defesa, é, e as instituições que prestam serviço, né? Eu acho que a questão aqui, né, de desenvolver ofícios, fazer documentos, também foi uma coisa que a gente falou aqui, né? Deixa eu dar uma passada aqui. A questão de buscar as instituições, foi o que eu estava trazendo aqui também, né? E alguém colocou aqui, né? O poder público espera que as organizações apresentem projetos e nós não podemos ter receio de resposta negativa, né? Acho que é um pouco disso, né? Às vezes fazer um advocacy também as pessoas querem solução, né? Não querem ouvir só problema. Agora, geralmente, advocacy, o que a gente vai estar fazendo também é a defesa de coisas que estão meio ocultas, né? E eu acho que uma boa reflexão aí que o Rafael trouxe é isso. Ninguém é contra, mas ninguém está tocando essa pauta, né? Então, talvez a defesa de entender um pouco isso, porque se ninguém é favorável, a gente não tem coisas mais consolidadas, né? Entender talvez esse mecanismo, eu acho que passa um pouco pelo que a Eliana trouxe aí no começo também, da capilarização de uma formação, né? De ter mais gente fazendo esse papel e os políticos e legisladores também entenderem um pouco melhor essa pauta. E eu acho que, de fato, eles não vão entender se a cada hora a gente está chegando lá com pautas mais da atividade física, horas com pautas mais das práticas corporais, né, do esporte. Talvez a gente precisasse, de fato, ter um combo aí de, né, criar essa sinergia de mobilidade ativa, né, para poder trazer esse conhecimento de maneira já mais integrado, né? Porque senão a gente já é escasso os espaços que a gente tem que a gente possa ser recebido, e se cada um estiver batendo na porta ali de um para garantir aspectos mais centrais temáticos, eu acho que a gente perde força. Talvez eu sugeriria aqui para encaminhar para o final aqui mesmo, né? De militar a gente agregar pessoas desses campos, né? Pelo menos do esporte, atividade física, prática corporal, que a gente nem tratou nesse assunto, mas assim, desses aspectos estão mais próximos a gente fazer uma militância.
mas acho que a barreira principal é que na educação física a gente é muito segmentado, né? Então a gente tem uma formação segmentada, a gente acaba atuando no setor e talvez trabalhar para deixar né, um gancho aí, né, Ana, para outras discussões. Acho que essa formação dessas redes intertemáticas, vamos chamar assim, né? Interdisciplinares não é bem o termo, mas assim dessas frentes, né? A militância pelo acesso ao esporte, a militância pelo acesso à atividade física, que hoje estão centradas em setores distintos, a gente juntar forças para caminhar para um. Obviamente, eu estou falando aqui de esporte, pensando sempre em esporte de educação, esporte de mudança social e o esporte, atividade física nos ciclos da vida, né? Esporte de participação, enfim, se quiser usar os termos mais antigos, ou o que aparece já na Lei Geral de Esportes, enfim, mas é isso. Ana, acho que é isso, assim, que bom que deu para fazer uma brincadeira aqui, a gente não deu para aprofundar, mas só para a gente conseguir aí também somar um pouco mais de reflexão. Queria agradecer de novo a oportunidade, viu? E me deixar aqui também à disposição, né, de vocês. Posso pedir para a Ana aí depois mandar, vou colocar aqui de novo, mas se precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição. O material que eu usei hoje, me comprometo a segmentar a apresentação, viu, Ana? Mandar também os slides de novo. Talvez alguns documentos que eu tenha citado, fazer também colocar na pastinha ali de novo e deixar isso como material aí de consulta para vocês, enfim. Só tenho a agradecer. Espero que vocês tenham curtido e a Ana acho que vai comentar aí a gente vai pedir um feedback de vocês também. Acho que também, como tem gente que saiu, né, não pedir agora, mas também pedir que as pessoas, depois por e-mail, também possam se manifestar. Gente, é isso. 18 em ponto. Se alguém quiser fazer um comentário, acho que tem um tempinho, 5 minutinhos. Eu queria devolver a palavra para a Ana para poder fazer o encerramento aí e sigamos em contato. Foi muito bom compartilhar esses 2 dias com vocês. Muito obrigado pela disputa a tempo de vocês. Que pontualidade britânica, hein, professor? Muito obrigada. Foi muito bacana, né, ter a formação com você. A gente já teve outros momentos em que a gente discutiu sobre advocacy com associados e membros da RENS. Hoje e na formação passada, né, foi mais um momento para isso. A gente espera ter outros, né? Essa conversa sempre tem que continuar. Coloquei aqui no chat para vocês um link para avaliação da formação e para pedir certificado, né, de participação para quem precisar ou quiser. Depois a gente vai mandar por e-mail também, como o professor Douglas falou, passar novamente os materiais abordados e a gente fica à disposição para seguir conversando. Como o professor Douglas falou, se alguém quiser fazer algum comentário final, pode ficar à vontade agora. Se não, eu vou tirar uma foto de vocês. Quem quiser abrir a câmera aí para aparecer. Ô, Dara. Tom, arrumando cabelo, muito bem. Estou ajeitando o cabelo, segurinho. Liana, e tem mais uma pessoa, se quiser abrir, agora é a hora. Vamos lá, sorriam. Registrado, gente. Maravilha, gente. Muito obrigado, viu? Boa semana para vocês. E precisando, eu e a universidade aqui, posso ser uma ponte aqui com a universidade e outros atores aqui que trabalham aqui dentro, possam colaborar com vocês aí também. Tudo de bom, se cuidem e força aí para nós todos aí. Obrigado, Obrigada, obrigado. viu, gente? Grande abraço Valeu, para gente. todos. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Foi um prazer te ouvir, cara. Tchau, tchau, Aninha. Tchau, galera. Valeu, Tom. Sempre bom te ver Tchau. também. Obrigado.